Olá! Hoje nós iremos apresentar o trabalho da disciplina Fenômeno de Transporte 3 para a determinação do coeficiente de difusividade mássica do etanol no ar. E primeiro nós iremos introduzir o assunto, depois apresentar os materiais e métodos que utilizamos, depois os resultados que obtivemos com o experimento e, por fim, concluir o assunto. Mas primeiro, sabe aquele cheirinho bom que nós sentimos quando passamos um café? Ou aquele aroma gostoso de um perfume? Ou até mesmo o simples ato de deixar aquele frango marinando para pegar melhor o sal? Pois é, todos esses processos que fazem parte do nosso dia a dia e vários outros podem ser explicados por algo que nós chamamos de difusão. Ela está presente na área da química, na área da física, na área da biologia, com processos que são extremamente importantes, como a respiração, e até mesmo na área da tecnologia. A difusão pode ser explicada como um movimento espontâneo de moléculas de uma região para outra. E quando nós observamos para um nível microscópico, esse movimento é um movimento aleatório das moléculas. Só que quando olhamos para um conjunto de centenas, milhares até bilhões de partículas, um novo padrão é observado. Um padrão que é explicado como um movimento da região mais concentrada para menos concentrada, que pode ser explicado pelo que chamamos de lei de Fick, que descreve o fluxo de uma espécie A através de um meio e pode ser descrita pela seguinte equação, onde o DAB é o coeficiente de difusão e indica a facilidade com que essa espécie se difunde no meio. Quanto maior o DAB, mais rapidamente essa difusão ocorre. O que quer dizer que o DAB é proporcional ao gradiente de concentração, que representa a variação da concentração da espécie A em determinado meio. Na indústria química, existem vários processos que utilizam desses cálculos para determinar a difusividade das espécies envolvidas nos processos. Nós podemos observar na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, até mesmo na alimentícia. E nós podemos observar nos processos como secagem, absorção, destilação, reações em fase gasosa e até mesmo na transferência através de membranas. Mas agora que nós vimos um pouquinho sobre como acontece essa transferência de massa e qual sua importância na engenharia química, podemos aprofundar no tema proposto. Dada essa contextualização geral sobre o que é a difusão, agora nós vamos abordar a parte introdutória do experimento, cujo objetivo principal é determinar de forma experimental o coeficiente de difusão mássica do etanol no ar atmosférico, em condições controladas de laboratório. A difusão nada mais é do que o processo pelo qual ocorre o movimento espontâneo de moléculas de uma região com maior concentração para outra de menor concentração. No contexto deste experimento, ela é explicada com base na primeira lei de Fick, que estabelece uma relação entre o fluxo de massa e o gradiente de concentração. Esse conceito é fundamental no nosso curso de engenharia química, especialmente em operações que envolvem transporte de massa. Esse experimento ele foi baseado na análise pseudoestacionária, como visto em sala de aula. Neste experimento, considera-se a difusão unidirecional de vapores de etanol em um tubo vertical contendo líquido em sua base e ar na parte superior, como mostrado na figura. Com o passar do tempo, o etanol evapora e se difunde no ar, sem reposição do líquido evaporado. Para esse experimento, é importante fazer algumas considerações. A primeira é que não há reposição do líquido ao longo do experimento. Trata-se também de um sistema transiente, ou seja, as variáveis mudam de acordo com o tempo. Assume-se também que o fluxo de difusão é constante. Nenhuma espécie é consumida durante o processo e também não há reação química envolvida. Diante dessas condições, aplica-se um balanço de massa na forma geral, no qual o acúmulo é igual à entrada menos a saída, mais o que é gerado menos o consumo. Nesse caso, em específico, a nossa entrada, geração e consumo, eles são nulos, o que vai simplificar a análise e possibilitar a dedução de uma equação para calcular o coeficiente de difusão. Para obter esse coeficiente, diversas equações auxiliares foram utilizadas, entre elas a lei de Fick, de forma já simplificada, a equação de Clapeyron para determinar a concentração molar total do sistema gasoso, a equação de Antoine, utilizada para obter a pressão de saturação do etanol, a equação para calcular a fração molar do etanol na interface, que é dada pela pressão de saturação pela pressão total do sistema. Utilizando essas equações e as substituindo no balanço molar, é possível encontrar a equação geral do experimento, que relaciona variáveis como as posições da interface ao longo do tempo, a densidade do etanol, as frações molares e massa molar da substância. Com base nesse conjunto de equações e nas condições experimentais,
Aí sim, a gente vai conseguir calcular o valor do coeficiente de difusão do etanol no ar. Na próxima etapa do trabalho, esses dados serão analisados e comparados com os valores encontrados na literatura. Dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre materiais e métodos. E quais foram os materiais utilizados? Uma célula de Arnold, termômetro com precisão de mais ou menos 0,5 graus Celsius, régua com precisão de mais ou menos 0,05 centímetros, álcool etílico da VTEC Química Fina com dosagem de 99,8%. Falando agora um pouquinho da metodologia utilizada, o resultado experimental foi obtido após a realização de 10 medições da altura do menisco da célula de Arnold, preenchida por etanol, em relação à abertura da vidraria para a superfície, conforme a seta indicada no menisco. Já nessa outra imagem, mostra um dos momentos de medida tomada por nós, que observamos o álcool etílico baixar seu nível em relação ao começo do experimento. Essas medições foram realizadas em intervalos de 1 hora, das 8 da manhã às 5 da tarde. Além da altura do menisco em relação à superfície, era necessário verificar a temperatura ambiente em cada intervalo, sendo assim, medidas 10 alturas e suas respectivas temperaturas. Agora eu vou apresentar os resultados e a metodologia de cálculo do nosso trabalho. Para esse experimento, realizamos medições de altura e temperatura ao longo do tempo. Os dados brutos estão resumidos na tabela 1. Na figura 2, podemos visualizar a relação entre a altura do líquido no tubo e o tempo. É importante notar que a altura do líquido diminui ao longo do tempo, o que é esperado, pois o etanol está evaporando e difundindo no ar. A curva mostra uma tendência de queda, indicando a progressão do processo de difusão. Já na figura 3, temos a variação da temperatura ambiente em função do tempo, durante o experimento. Observamos que a temperatura ambiente se manteve relativamente estável, com pequenas flutuações. A estabilidade de temperatura é um fator crucial para a precisão dos resultados, pois a difusividade é sensível a variações térmicas. Pequenas variações podem ser atribuídas a condições ambientes normais do laboratório. Com base nos dados experimentais e em cálculos específicos, determinamos os seguintes parâmetros e o coeficiente de difusividade máxima. Primeiramente, realizamos o cálculo da fração molar. Para isso, aplicamos a pressão de saturação para obter uma fração molar de 0,072. Depois disso, fizemos o cálculo da concentração molar na fase gasosa, obtendo um valor de 41,055 mol/metros cúbicos. Depois, calculamos a densidade do etanol líquido. Para isso, interpolamos dados da tabela técnica Seta Combustíveis, fornecendo uma densidade de 798,068 kg/m³. Depois disso, fizemos a linearização dos dados e aplicamos no gráfico para obter um coeficiente de 1,78. A partir dos dados calculados, aplicando a equação 1 e isolando o coeficiente de difusividade máxima, chegamos em um valor de 6,96 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo. Agora, partindo para a análise dos resultados, o valor do coeficiente de difusão máxima do etanol no ar que a gente obteve experimentalmente foi de 6,9680 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Para avaliar a confiabilidade e a coerência desse valor, é fundamental a gente comparar com dados já estabelecidos na literatura, levando em consideração as condições experimentais, principalmente temperatura e pressão. Alguns estudos relatam valores de difusividade do etanol no ar em condições muito próximas às do nosso experimento. Um exemplo é o estudo de Martinez, que reúne dados experimentais e compilações de coeficientes de difusão para diferentes gases. Nesse estudo, o valor do coeficiente de difusão do etanol no ar é de aproximadamente 11 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Outra fonte relevante foi um estudo publicado no ResearchGate em 2015, que avaliou a difusividade de vários álcoois, inclusive etanol no ar. Nesse estudo foram testadas diferentes equações preditivas, e a que apresentou o melhor ajuste foi a equação de Arnold. Para o etanol a 25 graus Celsius, a equação estimou um valor de 0,0247 cm² por segundo. Isso equivale a 2,47 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. O próprio estudo ressalta que a maioria das equações tende a subestimar o efeito da temperatura para álcoois como metanol, etanol e propanol, o que reforça a complexidade da previsão desses coeficientes.
Com base nesses dois estudos, a gente pode comparar diretamente os resultados. O nosso foi 6,9680 vezes 10 a menos 7. O de Martinez foi 11 vezes 10 a menos 6, que é aproximadamente 15 vezes maior. Já do estudo publicado no ResearchGate, 2,47 vezes 10 a menos 6, ou seja, cerca de 3,5 vezes maior do que o do nosso estudo. Essa diferença significativa indica que, apesar de termos obtido um valor com coerência teórica, ele está abaixo do esperado segundo os dados da literatura. Essa diferença pode ser explicada por uma série de fatores. Primeiro, a precisão na medição da altura da interface. Como esse valor era lido manualmente, há risco de erro por paralaxe, ou pela dificuldade de visualizar corretamente o menisco. Segundo, o experimento foi conduzido em um ambiente não controlado, e mesmo variações pequenas de temperatura podem afetar significativamente a pressão de saturação do etanol, e por consequência a fração molar e o coeficiente calculado. Outro ponto é que o modelo teórico assume simplificações, como considerar a fração molar do etanol no topo do tubo igual a zero, e o sistema em regime quase estacionário. No mundo real, essas condições podem não se cumprir totalmente. E por fim, não consideramos efeitos convectivos ou correntes de ar que podem ter interferido na difusão, principalmente em um ambiente aberto. Mas apesar dessas limitações, o experimento teve sucesso em fornecer um valor experimental para o coeficiente de difusão no ar. No entanto, para obter um resultado mais próximo dos dados da literatura, seria necessário, por exemplo, trabalhar em um ambiente com temperatura e pressão controladas, ou utilizar instrumentos mais precisos para a medição da altura da interface. E, se possível, aplicar modelos mais complexos, que considerem a convecção e estado transiente, além de revisar as simplificações usadas. Essa comparação nos ajuda a entender tanto os limites do nosso experimento, quanto os cuidados necessários para trabalhos futuros. Agora, finalizando a nossa apresentação, vou apresentar algumas considerações finais. A determinação experimental do coeficiente de difusão do etanol no ar permitiu aplicar conceitos fundamentais de transporte molecular em gases e entender os fatores que afetam esse processo. O valor obtido experimentalmente foi inferior ao valor de referência encontrado na literatura, o que pode ser atribuído a diversas fontes de erro inerentes ao procedimento, como imprecisões na medição de tempo e da distância, variações da temperatura e pressão ambiente, além de possíveis correntes de ar no local do experimento. Porém, apesar da discrepância, os resultados seguem uma tendência coerente com o comportamento esperado para a difusão de vapores no ar, evidenciando que a metodologia empregada é válida para fins didáticos e de análise qualitativa. O desvio observado reforça a importância de controle rigoroso das condições experimentais e da calibração adequada dos instrumentos para se obter resultados mais próximos dos valores teóricos. A seguir, temos as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação e agradeço pela atenção. Obrigada.